Olá, meus queridos, bom dia. Estamos aqui novamente. Ontem não deu para a gente gravar vídeo porque começou uma chuveção sem parar. Eu já tinha até organizado a mesa de hoje com 60 plantinhas maravilhosas que era para eu colocar ontem esse vídeo. Mas a chuva impediu e, por outro lado, as plantas amaram, né? Estão todas sorridentes, super alegres, porque elas adoram água de chuva, principalmente os caládeos. É raiz para todo lado, é uma bênção. Então ficamos sem o videozinho de ontem. As pessoas que estão na lista de espera, aguardando atendimento, que seria no vídeo de ontem, elas serão encaixadas então no vídeo de hoje e assim por diante. Quem entraria no vídeo de hoje vai entrar no vídeo de amanhã, né? Então agora vamos partir sem muita demora para ver essas maravilhas, inclusive essa planta ultra maravilhosa, especial, talvez a mais linda no gosto de alguns, no meu gosto é uma das mais ou a mais linda que eu apresentei a vocês nessa coleção, é essa plantinha que está aqui na foto de capa. Uma pérola. Resolvi dividir essa pérola com vocês. Vamos ao vídeo então. Teremos impressionistas, teremos plantas maravilhosas de vários tipos. Então vamos lá. Nós vamos prosseguir as numerações, tá? Da semana. Hoje a planta de 121 em diante. Então eu vou apresentar para vocês. O sol está abrindo e fechando e as plantas estão um pouco molhadas. Isso talvez atrapalhe um pouco o foco. Ó. Isso. Uma planta extremamente encaracolada e com aquela característica de colorir as folhas. No centro, como uma que tem capa de vídeo aí que fica toda embabadada, tá? Uma planta jovem que fica lindíssima. Um escândalo, um espetáculo. Bordas todas encaracoladas, ó, a gente vê ali. E essa cor central vai se espalhando sobre a folha. Maravilhosa, 121. A planta 122, outra oportunidade para quem curte essa coleção de plantas. Também está jovenzinha ainda. Olha só a riqueza. Já está encaracolando, já está costurando próximo às bordas. Está começando a colorir. Também é uma planta de crescimento vigoroso, elas soltam muitas mudas, né? Perfilham bastante, e essa cor vinho chiquérrima que vai se abrindo na parte central, mantendo essas nervuras grossas e claras. Eu trouxe algumas dessa coleção para os que ainda não tiveram oportunidade de adquirir, satisfazer o seu desejo agora. São algumas e as últimas, tá? Não sei se teremos mais depois. 123, outra da mesma coleção, ó. Nervuras centrais grossas, espessas, sempre mantendo no tom claro, branco, e o vinho ele vem se fechando muito para a fase adulta, somente entre as nervuras. Planta de crescimento vigoroso, aqui eu tenho uma folha mais velha, a gente vê como as características de pregueamento, de costura de bordas vão se acentuando e os caracóis também ao longo das bordas das lâminas foliares. Maravilhoso exemplar, 123. Agora 124, 125 e 126. São três impressionistas que estão no mesmo vaso. Primeiro eu vou mostrar para vocês a 124. Essa folha nesse formato lindíssimo, elegante, em tons de verde água, um verde muito suave, que vai escurecendo quando se aproxima das bordas, e a nervura num tom goiaba leve, tá? E ela, na fase adulta, ela vai se embabadar e ficar pregueada também, toda costurada nas bordas.
uma planta lindíssima, chiquérrima, porém jovem, que está começando a se desenvolver, a 124. A 125 é outra com características semelhantes, muito parecida com ela, vai parecer até que foram feitas por divisão. Olha a delicadeza da forma das folhas dessa planta. Essa é a número 125. Também na fase adulta vai dar todos esses caracóis e essa costura acentuada próxima à borda, né? São plantas chiquérrimas. E a 126 é outro impressionista, cheio de pintinhas, uma coloração semelhante ao Miss Muffet, porém num róseo mais acentuado com essas manchinhas. E essa planta é um bebê, ela vai se acentuar muito para a fase adulta na questão de intensidade de pigmentos e formação de babados nas bordas e costuras laterais. Quando eu digo, eu vou exemplificar aqui para vocês, ó. Costuras é quando a planta, a folha, ela forma toda essa costura ali, ó, partindo ali da lâmina antes de chegar na borda. É como se tivesse sido feito um trabalho todo manual para fazer essas riquezas. Elas vão acentuar todas essas características na fase adulta, vindo cada vez mais belíssimas, mais lindas, tá? Sem exagero nenhum, são plantas de tirar o chapéu. A 127, também da mesma coleção, porém com folhas mais alongadas, ó. As folhas delas são mais bicudas, numa coloração ultra suave também, super delicada, em tons pastéis. A gente vê aqui, ó, por essa folha que está abrindo aqui, ó, que ela vai vir um leve blush na parte central da folha, e por essa folha mais velha a gente vê que ela também vai ficar super ultra embabadada e toda costurada antes de chegar às bordas. É um exemplar extremamente lindo. Planta número 127. Agora nós vamos partir para os vermelhos intensos, esses vermelhos que são sanguíneos mesmo, tá? As plantinhas estão jovens, mas são de alto padrão genético nessa característica. Então a 128 é essa vermelhinha aqui. Ela está com a parte de esquerda, para quem está olhando para o vídeo, mais clarinha, que foi uma leve queimadura de sol. Ela tem as nervuras super espessas e conforme ela vai se desenvolvendo e crescendo mais, ela vai ficando levemente translúcida entre as nervuras. E o vermelho, um vermelho sanguíneo intenso, tá? Super embabadada, bordas bem delineadas no verde escuro. 128, um bebê maravilhoso. Agora outro vermelhão também, essas vermelhas que eu estou mostrando aqui agora para vocês, são plantas que apreciam muita luminosidade, tá, gente? Elas não gostam de pouca luz não, elas gostam de muita. Cuidado para não exagerar, para não queimar no sol. Mas olha só isso aqui, nervuras extremamente grossas, bem forte a planta e aquele colorido vibrante vermelhão. Ela tem uma característica de forma parecida com algumas plantas que a gente já conhece nos nossos cultivos brasileiros, porém ela se destaca nesse pool de características que vem trazendo mais beleza e intensidade. Olha só, e ainda um brilho acetinado, muito lindo, quando ela está bem saudável, bem cultivada. Lembrando que isso aqui é um bebê, tá, meu povo? Um bebê que vai ficar um escândalo na fase adulta. 129. São plantas muito fortes e muito lindas. A planta número 130, outro vermelho sanguíneo, belíssimo.
Olha a forma dessa folha, olha a riqueza de babados. Aqui a gente já começa a perceber uma leve translucidez, ó, entre as nervuras. Na fase adulta, isso fica um destaque, uma coisa maravilhosa, um lançamento para as nossas coleções, que é coleção nacional e estrangeira também, né? Porque eu não tenho visto plantas com esse tipo de característica ainda. 130, maravilhoso, um show de planta vermelha para quem gosta desse tipo de padronagem de característica nos vegetais. Agora a 100 qual foi aquela? 130, aliás. Agora 131, 132, 133. São 3 bebês da mesma família de planta com características diferentes. Agora eu vou individualizar as folhinhas para vocês verem. A 131, essa riqueza aqui, ó, esse bebê. Essas plantas, elas têm umas características tão acentuadas que mesmo na fase juvenil, muito bebê, elas já mostram para tudo que elas vieram em questão de beleza. É tudo não, que isso aqui é só um bebê e na fase adulta vai ficar muito mais linda. A 131, a 132, outro bebezinho. Olha aqui próximo à minha mão, pequenininha, mas a gente já vê, olha a riqueza disso, gente. Isso é um bebê, tá? Só um bebê. Já dá pra gente ver o escândalo que vai ficar na fase adulta. E a 133 é outra da mesma coleção, porém com as folhinhas em forma de lança. Ó, lancinhas vermelhas, também vão vir com as nervuras ressaltadas, completamente diferente dessas lanças comuns que a gente vê por aí, mais dispersas, né? Comuns, que eu digo, é na questão de quantidade de dispersão aqui nos nossos cultivos, mas essas daqui eu digo em comum porque elas estão chegando agora com toda essa inovação de característica, ressaltando ainda mais suas belezas, intensidade de vermelho, babado, etc. Amam luminosidade. Então ali foi a, confirmando aqui, ó, 131, lindíssima, 132, maravilhosa, e 133, lindíssima. Agora vamos a 134. A 134, o vasinho vai ter um precinho um pouquinho acima da média das outras que vocês viram, são da mesma coleção, tá? Olha só que coisa chiquérrima, um formato de folha deltoide semelhante ao Desert americano, a forma da folha, porém vermelha e toda embabadada. Olha só a riqueza, olha só, é um vaso jovem, uma planta adolescente, porém ela está super entouceirada, olha só, 134. E eu não vou fazer divisão das mudas, tá? Quem adquirir vai levar o vaso completo da forma como está aqui. Uma planta maravilhosa de encher os olhos de qualquer pessoa que ama vermelho e ama caládio. 134. Agora, 135 é um caládio estilo americano. Olha só, formato de um coração masculino, né? Um coração mais triangular. Olha só, que gracinha. Já vindo com os bebezinhos, planta de crescimento forte, entouceirante. Ela tem essas nervuras numa coloração, é uma coloração creme, um begezinho, e aí ela vem nesse verde acinzentado na folha, vem mesclando todo o verde para fechar com verde total nas bordas.
Uma planta lindíssima, estilo americano, tá? Planta exclusiva também, 135. A número 136, outra exclusiva, porém está um bebê mais jovenzinho. Olha só a riqueza da coloração desse bebê. Imagina essa planta na fase adulta, meu povo. Olha só, as folhas ainda não definiram muito bem a forma. Eu acredito que na fase adulta elas vão se abrir nesse formato aqui, com essas nervuras mais intensamente coloridas. Já está vindo cheio de bebês, ela vai completinha como está aqui. Planta exclusiva estilo americano, número 136. Uma beleza. Agora vamos ver a planta número 137. É outra planta que vai formar aquelas características de uma que tem na capa do vídeo aí, porém ela está mais jovem. É um coração delgado, lanceolado, bem comprido, olha a folhinha mais jovem. Só que o que acontece com essa planta na fase adulta? Riqueza de babados, muito bem costurada, próximo às bordas, e o vinho tomando conta da parte central. Aqui tem pouquinho porque está jovem, e nervuras bem claras que não se pigmentam. Então dá aquele contraste de cor no meio da folha com as nervuras claras. Uma planta que vai ficar espetacular também, 137. Daquela mesma coleção. Eu acredito que são as últimas que virão agora. Nessa temporada. 138. É um bebezinho ainda. Ele está bem jovenzinho. Mas a gente está diversificando aqui os trabalhos e eu já vou disponibilizar para vocês. É um rosa super intenso. Ele desperta no rosa um pouco mais claro, com nervuras verdes super escuras, fazendo contraste. Ele vai queimando para esse rosa goiaba, né, digamos assim. Um bebezinho maravilhoso, um caládio tailandês chiquérrimo, 138. Por ser um bebê, apesar de ser um tailandês lindíssimo, vai ter um preço mais em conta também, 138, devido ao tamanho. 139 é outro tailandês que por enquanto despertou uma única folha. Olha só. Mostrar mais de longe um pouco. Ela é um vermelho vinho queimado, com essas nervuras escuras rajando pela folha. Isso aqui que a gente está vendo tá bonito, só que nem se compara à planta adulta, tá, meu povo? Que ela vai ficar extremamente colorida, embabadada, com essas nervuras bem marcadas na folha. Um tailandês ultra chiquérrimo, número 139. Alto padrão de expressão de genes que valorizam as características que a gente tanto ama nos tailandeses. Número 140, uma planta de cair o queixo da coleção impressionista. Olha isso aqui. Tá pingando água o vaso, gente, ó, de tanto que choveu. Isso não é problema nenhum para os nossos caládios, seguindo toda a técnica de cultivo que eu vou estar passando nos próximos vídeos para vocês, falando sobre substrato e etc. Mas voltando ao nosso tema aqui, que é a apresentação dessas beldades. A 140 é uma planta escandalosamente bela. Olha só. Lanças toda pigmentadinha, nervuras grossas. E, para completar, o que eu posso dizer para vocês é que é uma planta adolescente, está só começando a mostrar a beleza, né? Na fase adulta, nós já sabemos que ela não veio
para ficar desapercebida entre as outras, número 140. A 141, outra que também não fica para trás, olha só. Olha a riqueza desse vegetal, desse caládio impressionista também. Essa daqui, as pintas dela, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pela câmera do celular. As pintas dela é apagando a cor. Olha ali, ó. Tá vendo? As pintas, elas num tom mais claro do que a própria coloração da folha escura ali no centro. Uma planta também lindíssima, não preciso nem comentar, né? A gente está vendo aqui, jovenzinho, ó, só tem 3 folhinhas. Olha isso. Uma planta chiquérrima que arrasa nas coleções de qualquer pessoa, inclusive nas coleções estrangeiras, porque é uma planta que acumula muitas características que a gente adora. 141. 142. Gente, essa planta aqui tá jovem, mas ela é espetacular. Ela tá só começando a mostrar o que ela tem de escondido no seu DNA aqui, ó. Ela vai vir um caládio, estilo daquele da capa que eu mostrei, talvez fique até mais lindo que ele. Não dá para saber ainda que está mais jovem. Ela tem a folha bem comprida, porém ela, conforme vai amadurecendo, crescendo, essa folha ela vai ficando mais encorpada, mais larga, as nervuras grossas, toda costurada e o vinho tomando conta da planta. 142. Espetacular. 143 e 144 são 2 bebês, ó. 143, deixa eu separar aqui para facilitar para mostrar. Esse aqui, estilo americano, ó. Olha os detalhes da folhinha, que gracinha, esse delineadozinho ali, mais vermelhinho. Eu não sei como que essa planta vai ficar na fase adulta, mas aqui por essas folhas juvenis dá para imaginar que é uma coisa linda, né? 143. E 144 são essas outras 2 folhinhas aqui, ó. Uma gracinha também, estilo americano. Agora, 145 é outra planta diferentona, muito bonita. Olha só, é uma lança. Essa aqui acumula características de vários tipos numa planta só. Ó, é uma planta lança, com nervuras super grossas, que não se pigmentam. Entre as nervuras, na lâmina foliar, vai vindo esse vinho, que vai se ressaltar cada vez mais. E conforme ela amadurece, essa costura vai se acentuando próximo às bordas e ela vai embabadar. Ou seja, um show. 145. A 146 é outra planta. Seria um estilo americano, mas é um estilo meio americano, né? De folha, mas ela vai se embabadar também. Vai soltar muito pigmento entre essas nervuras que se manterão claras na fase adulta. A folha super embabadada e bem costurada nas bordas, tá? Planta chiquérrima também. 146, eu estou trazendo para vocês nessa idade. Se eu deixasse para a fase adulta, eu ia ter mais tempo de cultivo, vocês iam ver toda a riqueza de beleza da fase adulta e o valor ia aumentar. Então eu já trago nessa fase, porque eu trabalho com
diversificação e melhoramento genético. Então eu já trago para vocês, para todo mundo já adquirindo essas maravilhas aí e trazendo essa riqueza para as coleções brasileiras, né? Porque nós não distribuímos plantas para outras regiões do mundo. Essa daqui, ó, extremamente linda, folhas bem lanceoladas, porém vai acontecer igual a outra, ó. Ela vai começar a embabadar, pigmentar, costurar próximo às bordas e ficar aquele escândalo na fase adulta, tá? 147. Divina. Agora 148. Espetacular. Olha a elegância. Pura elegância. Olha a coloração dessa planta. Sabe essas casas que eles fazem aquela decoração numa coloração nude, eles dizem que é um estilo minimalista, etc e tal. Não entendo muito bem de decoração, de arquitetura, esses estilos, mas a gente sempre acompanha aí nas redes sociais, né? Olha aqui, é o vaso perfeito para esse tipo de ambiente. Olha isso aqui. Cores bem pastéis, folhagem bem delicada, chiquérrima, 148. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui que as gotinhas estão me atrapalhando ver. 148. Da coleção impressionista. Um tesouro. Agora, outra da coleção impressionista, 149. Essa folhinha aqui, ó, essa é mais pigmentada, mais colorida, tá? Essa partezinha desbotada aqui é queimadura solar. Ela ficou num local antes de eu trazer para cá e deu uma leve queimadurazinha ali, mas está completamente saudável, ó. A gente vê que a planta está vívida, que ela é saudável, ela é forte. Vocês querem saber como que a gente faz isso para os nossos calados ficar assim? Todo serelepe, todo bonitão? Vamos acompanhar nossos vídeos então e manda para os amigos e amigas, tá? Vídeo de substrato, adubação, tudo que eu sei aqui até agora eu quero passar para vocês. Eu quero ver caládio aí na casa de vocês mais lindos que eu vejo aqui. Ó, lindíssimo, impressionista, de um tom intenso, mais escuro, tá mais forte, um bebê ainda, está se desenvolvendo, todo embabadado, todo serelepe, 149, maravilhoso. Agora 150, um caládio estilo americano, olha só. As folhas redondas, mais arredondadas. Esse verde água, ela começa branco e fica verde água, vem ficando toda chumbadinha sobre o verde acinzentado para chegar até as bordas. Lindíssima planta, olha só. Ela tá com duas mudas aqui, vai inteira do jeito que tá, tá? E ela entolceira e cresce bastante, maravilhosa, 150. A planta número 150. Agora, 151 é outro escândalo, tá, meu povo? Elas são escandalosas mesmo. Essas plantas, elas judiam. Primeiro eu quero ver aqui com vocês a folhinha jovem. Olha só, você vê essa folhinha jovem desse caládio e você pensa assim, ah, mas é um caládio mais simples. Aí, de repente, uma folha começa a se modificar. Aí, de repente, e aqui a gente está no começo ainda. De repente, ela começa a se modificar. E aí, as nervuras que eram mais tênues começam a ficar mais grossa. O blush vai aparecendo entre as nervuras, os babados na borda, a costura. E isso aqui vai ficar o que na fase adulta? Olha essa folha, olha só.
Na fase adulta, esse caládio vai ficar o quê? Um escândalo. Uma planta divina, né? Eu não fico caçando adjetivos para essas maravilhas. 151. A 152 é outro estilo americano. Olha só. Nervuras no creme. A parte mais clara da folha é um verde água. Aí ele vai vindo também para um verde acinzentado e termina num verde limão, um verde mais claro essa. Ó, um verde mais aceso, tá? Forma o copinho nas folhas, estilo americano, já está entolcerando e vai ficar maravilhoso também na fase adulta. Vamos ver então a 153. A 153 é uma dessas que também está em plena transformação. A gente olha para essa folha mais jovem, a gente diria que é um estilo americano um pouco mais comum, só que aí ela começa de repente a dar esse blush, as nervuras vão ficando mais encorpadas, mais grossas. Eu amo fazer trabalhos assim, onde as nervuras vêm grossas. Eu acho que dá um tchan a mais na planta. E aqui próximo às bordas, ó, a gente vê a sobreposição de tons. Esse blush ele vem para as bordas também na fase adulta, vai dar todo o diferencial, por exemplo, 153. A 154 é outro estilo americano. Ó, folha redondinha, tem única muda nesse vaso. É uma planta única também, exclusiva, tá? Ela pode ser até parecida, ela é parecida nessa fase mais jovem com uma que passou aqui, mas apenas parecida. Ela vai ressaltar suas características diversificadas ao longo do desenvolvimento. 154, muito bonita. Agora eu trago para vocês outro impressionista, daqueles embabadados, todo pintadinho, tá jovenzinho ainda. Já vem com o bebezinho lateral ali, vai inteirinha do jeito que tá aqui, com o bebê e tudo. Ela é um pouco mais clara quando a folha desenrola e se expande, e depois ela vai ficando mais pigmentada, extremamente embabadada. Uma planta chiquérrima, tá? Coleção impressionista, 155. Agora, 156 é um bebê muito jovem ainda. Já vou apresentar para vocês. Não posso afirmar muita coisa dessa planta, apesar devido à idade dela ser jovem, a não ser que ela tem característica de entolceiramento, porque já tem a planta principal e está vindo com 2 bebês. Ela parece que vai vir com as nervuras ressaltadas também, e vai soltar o blush, os babados e tudo mais, mas eu não sei afirmar. Como está mais jovenzinha, terá um preço mais em conta, 156. Já dá para ver que vai ficar linda, apesar de ser jovenzinha. 156. Agora, 157, eu vou mostrar esse caládio para vocês, de coloração super clara. É um branco amarelado com esse vermelho no centro. Conforme a folha vai amadurecendo, ela vai trazendo maior pigmentação na superfície. Olha só. Essa planta aqui, ao contrário das que eu digo que gostam de muita luz, precisam de um local mais protegido. Um local que pega um pouco menos de luz, porque ela tem a folhagem mais delicada, a questão do excesso de luminosidade. Tá, meu povo? 157, muito bonita. Agora, 158, um bebezinho também maravilhoso, jovenzinho, mas a gente já vê aqui pelas características da folhagem da planta, que ela vai querer ficar escandalosa na fase adulta também.
Olha só, nervuras mais grossas, um verde acinzentado, leve embabadado na folha. Talvez ela até costure próximo às bordas, não posso afirmar, mas é um bebê lindo, tá? 158. A 159 é esse luxo que eu vou apresentar para vocês agora. Olha só, da coleção impressionista, porém ela tem uma folhagem mais redonda, tá? Ó, as outras folhas mais jovens, uma desenrolando ali, essa riqueza de detalhes e de delicadeza, 159. Outra impressionista. Agora 160, um estilo americano, mas um estilo americano um pouco mais chique, por causa dessa coloração dele assim, num tom de verde água. Eu digo de acordo com o meu gosto pessoal, tá, meus amigos? Cada um tem um gosto diferente. Eu estou descrevendo a partir do meu gosto pessoal. Nervuras ressaltadas, grossas, que vai se colorindo num tom de goiaba. Tem uma única muda aqui no vaso. Planta de crescimento forte, vigoroso, lindíssima, 160. A número 161 é outra daquelas vermelho intenso, porém o que aconteceu com essa planta aqui, ó? Olha essa folha mais jovem, que coisa linda, maravilhosa. Também da coleção vermelho vivo intenso, mas ela ficou exposta ao excesso de luz. Ó, ficou num local que pega muito sol, ao invés de ressaltar o vermelho, deu uma leve queimada. Mas dá para a gente ver a riqueza de beleza da planta. Também fica aquele vermelhaço, tá? Só questão de ajustar a luminosidade. Planta 161. Agora eu vou entrar com vocês nos impressionistas vermelho rendado. Porém, como são mudas jovens, vocês não vão ver esse rendamento aqui, mas vão ver numa muda que eu tenho ali mais desenvolvida. Ó, essas plantas, elas são ultra fortes, ultra entorcerantes, crescem bastante, elas vão muito bem diretamente ao solo e são lindíssimas, belíssimas. Esse vermelhinho com esse meio amareladinho, laranjadinho, ele vem se rendando sobre a folha, ela vai se rebordando todinha. Tudo isso que eu estou dizendo é para todas essas que eu vou mostrar agora aqui, que estão mais verdinhas, mas que vão ficar lindas. Elas vão ter um preço mais em conta porque estão mais jovens, mas a carga genética característica é do mesmo tipo das outras, tá? Então elas vêm pintando assim, e vocês vão ver mais à frente um pouco, uma já toda pintada, 162. Impressionista vermelho com verde rendado, 162. A 163, outro impressionista vermelho com verde rendado. Folhinha jovem, está começando a pintalgar, olha só. Mas vai ficar toda colorida, embabadada na fase adulta, 163. 164, todos esses impressionistas aqui não são exclusivos, são divisões de plantas minhas, tá? Da minha coleção. 164, outro impressionista, ó, vermelho rendado, tá começando a pigmentar ali. Cada um vem com uma forma de folha, a depender da variedade. Uns são mais lanceolados, outros têm o coração mais rebordado. Outro bebê, 164. 165. Outra lindíssima, ó. Tá começando a pintar, mas ela vai formar essa renda que fecha tudo
e vocês vão ver o escândalo agora há pouco no vaso coletivo que eu vou trazer para vocês. E já tem duas mudas mais ressaltadas, 165. A oportunidade de adquirir agora, esse ano, esses impressionistas maravilhosos é agora, tá? Trouxe os que eu tenho, mais adiante talvez eu faça divisão dos meus vasos. 165, lindíssima, essa daqui já tá vindo com o bebê aqui lateral, vai inteirinha do jeito que tá aqui, que essas plantas elas perfilham muito, elas dão muitos bebês laterais. 165. Então agora vamos pegar 166. 166, outro impressionista, vermelho, rendado. Ó, já dá para ver que ele vai querendo costurar as bordas e a pigmentação vai se espalhando pela folha. Um bebezinho, tá? Número 166. Agora é um vaso coletivo, eu vou mostrar a numeração para vocês. Quando eu digo vermelho rendado, é porque ele começa a rendar assim sobre a folha. Aqueles lá que eu mostrei mais verdinho é tudo dessa coleção, tá? Depois, ó, vai rendando mais e depois ele vai rendando mais e vai ficando esse escândalo. Mas é um vaso coletivo. Vamos mostrar a numeração de cada uma. Então, 167. Esse caládio vermelho, um vermelho mais queimado, leves despigmentações na superfície, um bebezinho ainda, por isso também estará com precinho mais tranquilo, mais suavezinho, por ser um bebê, mas é uma planta linda. 167. 168. Outro impressionista vermelho rendado, meu povo, olha aqui. Começando a pigmentar, vai ficar um escândalo, tá? Eu trouxe todos para esse vídeo aqui, para vocês já pegarem quem tiver interesse. 168. 169 é uma planta americana, muda de um vaso meu, está começando a pigmentar. Ela forma manchas aqui, ó, toda terracota, laranja terracota, de um lado e do outro. Eu vou publicar uma foto só de referência para vocês verem que planta é essa lá no meu Instagram, tá? Só dar uma olhadinha no Instagram e no Facebook, é um caládio americano, lindíssimo mesmo. Eu tenho essa mudinha disponível, feito por divisão da minha, 169. Agora vamos ver a 160, 170. 170 é esse aqui, ó, pintadinho. Esse vermelho ele vai se espalhando sobre a superfície, as pintas brancas. Uma gracinha, 170, 170, 171. Preciso falar alguma coisa, meus amigos? Olha que coisa linda! Isso aqui ainda não é a planta adulta, tá? Eu digo para vocês que essa planta está só começando também, porque ela é adolescente, essas costuras na borda vão se acentuar, o encaracolado vai se acentuar, a pigmentação vai se acentuar e ela vai ficar um espetáculo, assim como as outras que vocês viram que estavam menos pigmentadas, ó. São todas dessa característica, ela vai avançando e ela vai mostrando conforme se desenvolve. Essa aqui é a 172. A 173 é essa daqui, ó. É um impressionista de folha longa, um coração bem longo, também está começando a expressar suas características. Vocês devem pensar assim, nossa, mas está começando? Tá começando. Porque isso aqui, ó, vai ficar ultra costurado nas bordas e ela muito mais pigmentada do que está aqui, tá? 173. A 171 eu tinha pulado, vou mostrar ela agora então. 171.
Esse aqui, ó, tailandês lindo, maravilhoso. Ó a outra folha dele aqui, ó, 171. E aqui uma folha mais jovem, ela vai se colorindo conforme cresce. Não é lindo? Olha só que riqueza. Maravilhoso. 171. Agora vamos lá, 174. Outro tailandês chiquérrimo. Olha só. Está começando a colorir um bebê. Olha outra folha que vai começar a pigmentar. Elas vão ficando pigmentadas, elas vêm vindo tipo aquele ali, depois fica muito mais, tá? Eles vão ficando ultra coloridos na fase adulta. Outro tailandês chiquérrimo, 174. 175. Outro tailandês chiquérrimo. Olha só. Essa folha aqui, ó, dele. E essa outra folhinha aqui, ó, tá começando a se pigmentar. Vai embabadar, vai lançar as nervuras negras. Vai ressaltar as cores para a fase adulta. 175. 176. Vamos encontrá-lo aqui. Um bebezinho pequenininho, ó. Essas duas folhinhas aqui, essa e essa. Uma gracinha. Vai ficar bem vermelhão e bem babadado, aquele coração lindo, maravilhoso. 176. 177. Outro tailandês. São essas duas folhinhas aqui, ó. Essa, ó. E essa, ela vai colorindo conforme, tirar essa daqui, conforme ela cresce, ali ela começa a mostrar os pigmentos e ela vai ficando toda maravilhosa, tá bom? 177. 178, eu vou disponibilizar mais uma e a última muda do Intensicolor, tá? Esse caládio aqui, variegata. As variegações vão tomando conta e ele vai ficar na fase adulta, quando ele está todo formosão, cheio, ele fica com a folha completamente naquela cor vibrante, fica só as nervuras aparecendo no tom verde. É a última muda de Intensicolor que eu disponibilizo nessa temporada, 178. Deixa eu pegar a plaquinha. 178, maravilhoso. 179, uma planta da coleção 2U. Uma planta que entolcera bastante, ela está mostrando aqui essas primeiras folhinhas com essa característica. Depois ela vem se pigmentando e ela fica translúcida na fase central. Esse rosa aqui ele vai se abrindo e ela vai ficando translúcida. Muito linda, apenas um bebê. Infelizmente não dá para mostrar, dá para me descrever para vocês como que ela fica. Isso aqui abre e ela fica toda rosa, translúcida na parte central. E a 180, e ainda tem duas divisões da minha coleção ali, eu vou mostrar logo em seguida. Outra daquela belíssima, maravilhosa, tá? Que ela vai formando os babados na folha, ela vai costurando próximo às bordas, nervuras grossas e claras, e esse tom vinho, ele vem se ressaltando e forma aquela planta escandalosamente linda. Maravilhosa, 180. Agora vamos às divisões. A primeira divisão que eu tenho da minha coleção é essa planta estilo americano, porém com força e vigor das nossas plantas brasileiras, tá? Eu tenho 3 bebês aqui no vaso que eu vou disponibilizar, vou replantar ela e vou disponibilizar para vocês esses 3 bebês. Ela ainda não está na sua fase suprema, né, onde ela está mais coloridona, mais bonita. Ela está começando, ela vai vir na fase mais extrema no próximo ano. Ela se colore e se pigmenta todo. Ó, quando as plantas estão mais jovens, a gente não imagina que ela vai vir assim não, tá?
Isso vai acontecer com todas as plantas que eu mostrei na mesa para vocês. Elas vão ficando lindonas também. Essa daqui é minha, vou disponibilizar 3 bebês. Aí é só consultar a numeração com o Bernardo. A divisão número 1 é essa. E a número 2 é essa outra aqui, estilo Sunset também, na forma das folhas. Porém, a coloração dela é um vinho queimado que vai se intensificando e ficando bem, muito queimado. Olha só. Com nervuras claras. Essa eu tenho 2 unidades disponíveis para vocês, tá? Essa planta maravilhosa. Um show. Um bebê ainda, né? Não é um bebê, é um adolescente. Ela também vai vir, assim como a outra, ela vai vir na sua fase plena no próximo ano. Lindíssima. E agora, fechando com chave de ouro, essa estrela que eu vou disponibilizar para vocês no vídeo de hoje. Aqui um primor, tá, meus amigos? É um caládio impressionista de altíssimo padrão. Eu vou focalizar bem de perto para mostrar para vocês. Ele é todinho, tem um tom de fundo creme, e ele é todinho em tom sobre tom, em padrões de vinho. Vinho mais claro, vinho mais escuro, próximo às bordas, essa delicadeza no formato das folhas. Uma planta de arrasar o coração da gente. Extremamente linda no meu gosto. Olha isso. Chiquérrima e única, tá? Não temos nenhuma outra nem parecida esse ano. Então, com essa beldade, nós encerramos o vídeo de hoje e até o próximo. Um beijo no coração de todos vocês.